Depois que ela saiu da escola, ela simplesmente sumiu. A foto do rosto dela foi colocada em caixas de leite para ajudar a divulgar o desaparecimento de Sarah Ann Radon. Quer saber toda a história? Então te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Sarah Ann Radon nasceu em Bertha, Minnesota, nos Estados Unidos, em 1972. Depois de 3 anos, em 1975, sua família se mudou para Underwood, também em Minnesota, uma cidade com um pouco mais de 300 habitantes, uma cidade rural. Os pais de Sarah, Linda e John, nesse mesmo ano, se separaram. John ficou com a guarda dos 5 filhos. Logo em seguida da separação, John se casou com Marilyn. John com 5 filhos e Marilyn com 4. Agora se forma uma família com 9 filhos. Mas John e Marilyn tiveram mais 2 filhos, então são 11. Uma família bem grande. Linda, mãe de Sarah, não mantinha contato, não falava com seus filhos, era ausente e não se importava. Todas as fontes que eu li, nenhuma delas aparece Linda. Não se tem notícia da mãe de Sarah. A nova família de Sarah morava na zona rural. Os vizinhos já haviam percebido que a madrasta Marilyn não gostava muito de Sarah. Sarah era a única filha menina do primeiro casamento de John e era tratada com muitos mimos por causa disso. Pelo menos eram o que as aparências indicavam. Em 1985, Sarah, com 13 anos, estava no 7º ano e era muito querida na escola, muito engajada nos estudos, extremamente educada e se dava bem com todo mundo. Além do currículo escolar, Sarah fazia outras atividades fora da escola. Ela praticava esportes, participava de grupos de debate. Ela queria fazer medicina para ajudar as pessoas. Além de tudo isso que Sarah fazia, ela ainda trabalhava como babá na vizinhança. Com o salário, ela comprava objetos pessoais e pagava essas atividades fora da escola, essas atividades extracurriculares. John trabalhava com manutenção de máquinas agrícolas. Ganhava o suficiente para dar uma vida digna para a família de 11 filhos, mas não sobrava dinheiro extra. Então Sarah trabalhava para pagar suas atividades. Toda a família ia na igreja. As pessoas da comunidade religiosa gostavam de John, porque ele era querido com todos e sempre prestativo. Já Marilyn era mais calada, não se entrosava muito bem. Tudo corria dentro da normalidade na família de Sarah Radon. Até que em 20 de maio de 1985, faltando pouco tempo para as férias escolares, Sarah resolve sair com uma amiga depois da escola. Elas foram numa lojinha de conveniências. Depois que Sarah e a amiga fizeram as compras, cada uma foi para sua casa. Sarah costumava chegar em casa perto das 6 horas da tarde, mas já havia passado mais de 1 hora e Sarah ainda não tinha chegado em casa. O trajeto para chegar em casa era de mais ou menos 6 quilômetros. Já passado das 7 horas da noite, Sarah ainda não tinha chegado. Às 8 horas da noite, John, pai de Sarah, chega em casa e Sarah ainda não estava lá. John e Marilyn ligaram para as amigas de Sarah, mas ninguém sabia dela. Marilyn e o seu filho mais velho, Jeff, foram até a escola e fizeram o trajeto que Sarah sempre fazia, mas não havia nenhum sinal dela. John pegou o carro e saiu para o outro lado, para ajudar a procurar. Ninguém sabia onde ela estava. Até que depois de algumas horas, eles foram até a polícia para registrar o desaparecimento. O policial que ficou responsável pelo caso começou a investigar a família. Como é de costume, vocês sabem que em todos os casos, os primeiros investigados são a família e as pessoas próximas. Mas todos tinham álibis, não tinham envolvimento no desaparecimento, segundo a checagem rápida que a polícia fez. Como John era conhecido na região e se tratava do desaparecimento de Sarah e a comunidade local conhecia todos,
Os vizinhos também começaram a procurar. Todo mundo estava ajudando. Cartazes foram colocados em toda a região. A comunidade estava muito engajada no caso. Tanto Marilyn como John deram entrevistas na televisão, mostrando muito abalados e chorando muito. A década de 80 começou nos Estados Unidos a ser colocadas fotos das crianças desaparecidas nas caixas de leite. Aqui no Brasil, isso também aconteceu. Não sei porque hoje em dia não fazem mais isso. Era uma forma de mostrar a maior quantidade de pessoas possível o rosto de uma criança desaparecida. A comunidade onde Sarah morava imprimiu a foto dela e colocou nas garrafas de refrigerante da Pepsi, além de colocar nas caixas de leite. Todos trabalhavam, todos ajudavam como podiam. Mas mesmo tudo isso sendo feito, o tempo passou e Sarah não apareceu. A família se mostrava desesperada. Somente em julho, quase 2 meses depois, um fazendeiro da região percebeu que em um determinado local o capim estava muito alto, que o gado não pastava ali. Esse fazendeiro foi até lá para ver o que era. Quando ele chegou perto, ele já sentiu um odor fétido demais. O homem viu que ali tinha um corpo. Ele chama a polícia na hora. Quando os investigadores chegam, eles identificam que era Sarah. A causa foi golpe de arma branca no abdômen. Agora eles têm que descobrir quem fez aquilo. A polícia começa a investigar mais a fundo. Eles vão até a casa de Sarah e pegam os objetos pessoais. Eles pegaram o caderno dela para ver se tinha alguma coisa escrita que desse alguma pista. Em uma das páginas dizia: "Por favor, não me machuque, eu quero viver." Polícia, isso era algo terrível. Sarah deixou escrito que alguma coisa de muito ruim estava acontecendo. Enquanto a polícia continuava investigando, o enterro foi feito e toda a comunidade compareceu, todos muito abalados. O caso Sarah Ann Radon, a garota da caixa de leite, já era conhecido em todo o país. A polícia conversava com todo mundo da redondeza, até em cidades vizinhas. Eles descobriram, através de uma amiga de Sarah, que a madrasta a tratava muito mal, sempre colocando ela de castigo, sem dar ou demonstrar nenhum tipo de afeto. O tratamento dado a Sarah era diferente dos outros filhos, e que Marilyn batia algumas vezes nela também. Sarah nunca deu nenhum motivo para isso acontecer. Ela era educada, carinhosa, dedicada nos estudos, era uma menina doce e pura. E a maior parte de tudo isso de ruim que acontecia, Sarah guardava para ela. Ela ficava calada e aguentava sozinha. Como eu disse para vocês, a polícia estava investigando todo mundo mais a fundo, inclusive a família. Uma das filhas de Marilyn contou para a polícia que uma vez ela viu uma circunstância onde John, o pai de Sarah, estava fazendo o que vocês sabem com a própria filha. Essa filha da madrasta não disse nada quando viu e apenas saiu do local. Eu não entendo como uma pessoa consegue ver uma coisa dessas e não fazer nada. Simplesmente inacreditável. Até a própria polícia ficou horrorizada com essa informação. A polícia tinha algumas informações, mas não podia provar nenhuma delas. Já era agosto e os investigadores ainda não tinham nada. Depois dessa revelação da filha de Marilyn, a polícia vai atrás de John, o pai de Sarah. Eles precisavam ter provas do que a moça falou, do que a enteada de John falou. A polícia vai verificar mais a fundo o álibi que John deu no dia do desaparecimento. John disse que estava consertando um trator em uma fazenda longe da escola de Sarah. Mas o dono do trator disse que o veículo estava em outra fazenda perto da escola de Sarah. Ou seja, John mentiu quando ele disse que estava muito longe, porque na verdade ele estava bem próximo. Por que John mentiu? Para que mentir algo tão simples assim? A polícia já tinha quase certeza que tinha sido ele. A polícia convida John para ir até a delegacia e ele é interrogado. Depois de várias horas, John confessa que fazia aquelas coisas com Sarah desde quando ela tinha 6 anos. Sarah não tinha contato com a mãe. A madrasta era má e ela passava por tudo isso calada. Ela era sozinha.
John também disse que depois de tudo que fazia, ele tinha amnésia, que depois de tudo que acontecia, ele não lembrava mais. Ele simplesmente esquecia o que tinha feito. John levou a polícia até a caminhonete dele e mostrou um tipo de furador de gelo que ele usou no abdômen dela. Segundo a polícia, nas últimas vezes, Sarah não concordava mais com aquilo tudo que John fazia. Ela se negava a fazer o que ele queria. Ela não queria mais. E isso deixou John muito irritado com a negativa da filha. Ela estava crescendo, ela estava criando coragem de dizer não. Devido a isso, John fica desconcertado, furioso, leva ela para uma casa abandonada. Ela novamente nega, diz que não quer, e aí ele resolve fazer o que ele fez. Sarah não queria mais ficar calada, ela não aguentava mais. John foi preso na hora e acusado por vários crimes. A comunidade local ficou em choque, porque ele era um pai de família exemplar. Marilyn disse que John não tinha feito aquilo, que ele estava confuso e achava que tinha feito, que ele estava sendo muito pressionado pela polícia e pela comunidade. Então ele achou que tinha feito, mas ele não fez nada de ruim. Em dezembro do mesmo ano, John e Marilyn se divorciaram. Não entendi porque mesmo ela achando que ele era inocente, ela pediu o divórcio. Em janeiro de 1986, John foi a julgamento. No tribunal, ele se declarou inocente e que ele apenas tinha confessado porque ele foi pressionado. John falou que Marilyn disse para ele que a culpa de tudo o que aconteceu era da vítima, era de Sarah. Claro que isso não adiantou nada e John foi condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional. Marilyn também foi indiciada por saber de tudo e não ter feito nada. Mas não sei como ficou esse processo. Acredito que não tenha dado em nada. Mas Marilyn negou que sabia. Ela disse que nunca tinha visto nada e não tinha ideia de que aquilo tudo acontecia. E pouco tempo depois do divórcio, Marilyn se casa novamente com um homem da mesma cidade. Ela nem se mudou de cidade. Inclusive, muitas pessoas acreditavam que Marilyn era uma pessoa muito boa, inocente, realmente não sabia de nada e era querida por todos. Não entendo, às vezes a sociedade culpa uma pessoa inocente, como eu tenho alguns casos aqui no canal, e inocenta os culpados. Isso faz parte da opinião pública. Se todo mundo sabia que ela tratava mal a enteada, como eles acreditavam que ela não sabia de nada? Como uma pessoa, durante 7 anos, nunca viu nada, nunca percebeu algo diferente na Sarah, do próprio marido. Todos os pedidos de condicional de John foram rejeitados. John ainda continua vivo, está preso, cumprindo a pena, e Marilyn faleceu em 2019, com 71 anos. Como sempre, os predadores são imperceptíveis aos olhos de todos. Uma pessoa inocente, maravilhosa, linda, na tenra idade, cheia de planos, foi tirada desse mundo pelo próprio pai. E esse vídeo é para não deixar cair no esquecimento e mostrar o rosto de quem fez tudo aquilo com Sarah Ann Radon. Deixa um comentário muito importante, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.